Todos acharam? Amém? Vamos dizer assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Vamos ler esse versículo junto? Sua mãe disse aos serviçais. Toda a igreja. Façam tudo que ele lhes mandar. Agora a igreja vai falar sozinha. Vamos lá? Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Pode ser melhor, não pode, irmão? Vamos lá? Todo mundo comeu hoje, comeu? E comida gostosa, eu tenho certeza que foi. Vamos lá. Mais forte, vamos. Amém. Gostei, vamos para Jesus. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam em 85 e 20 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a porta. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Assim eles fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Vamos lá? Mas você guardou o melhor vinho até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Amém? Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram. Senhor, esta é a tua palavra. Mais uma vez nós precisamos que o Senhor fale conosco. Sabemos que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nos dê entendimento, Senhor, da tua vontade para a nossa vida nessa noite. Que o teu Espírito Santo, que é o revelador dos mistérios, possa nos dar entendimento, clareza, que nós saiamos daqui com direção, sejamos iluminados, que haja maturidade, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que haja despertamento, avivamento, restauração, milagre para a glória do Senhor. Nós proclamamos no mundo espiritual que o nosso coração é uma boa terra e que vai frutificar, e que nós temos a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Me ajuda a pregar, viu, irmãos? Por favor. Como nós vimos aqui, esse foi o primeiro milagre que Jesus operou. E por que Jesus ele decidiu operar milagre no casamento? Porque nós sabemos que família é projeto de Deus. Vamos lá? Família é projeto de Deus. E o diabo odeia família, exatamente por ser um projeto de Deus. Tudo aquilo que é de Deus, o diabo se opõe, porque ele não pode atingir Deus diretamente. Então, como ele não pode atingir Deus diretamente, ele quer atingir a criação. Ele quer atingir a coroa da criação, que é o homem, que foi feito à imagem e à semelhança do Senhor, e os propósitos de Deus, para ver se de alguma forma ele consegue atingir o Senhor. Só que há limite para toda operação
está tão livre assim para fazer o que Ele quiser, uma vez que a nossa vida está nas mãos de Deus. A palavra do Senhor declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode dizer isso? Vamos lá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E verdade é que muita coisa que a gente não entende naquele momento. Mas quando chega o momento certo, Deus dá a gente tanta clareza, irmãos. A gente vai caminhando com Deus, vai vivendo tantas coisas na vida, que na hora a gente acha um absurdo. A gente acha que é desnecessário a gente viver algumas coisas. Outra hora a gente acha que, puxa vida, por que Deus está deixando isso acontecer com a gente? Mas existe um propósito, viu, irmãos? Por trás de cada sofrimento na vida do cristão, existe um propósito de Deus em cada lágrima que a gente derrama. O nosso sofrimento na presença de Deus não é em vão. Nós temos um Deus que é o nosso Pai, cheio de amor, e Ele jamais vai permitir a gente passar por algo que Ele não tenha propósito. Então, se você está passando algo na sua vida que você não entende, peça a Deus que te dê clareza. Fala, Senhor, coloca luz nas minhas trevas, abra os meus olhos e me dê entendimento do teu propósito nesta situação. Eu não estou entendendo, mas eu peço, Senhor, que abra os meus olhos e me dê entendimento do teu propósito. Ele vai te iluminar. Porque quando a gente tem entendimento, irmãos, a gente coopera com Deus. A Bíblia diz que nós somos cooperadores. Se a gente é cooperador, a gente tem que cooperar com Deus. Deus não vai fazer tudo sozinho, embora Ele tenha esse poder. Ele não vai fazer. Por quê? Porque Ele quer que você participe ativamente dos seus propósitos. É muito bom quando a gente trabalha em parceria, né, irmão? Isso é bom demais quando Deus pode contar com a gente e a gente dá a resposta certa. Então eu vejo aqui sabedoria na vida desse casal, porque eles tomaram a melhor decisão da vida deles, de convidar Jesus para estar presente no casamento. E aqui a gente abre o leque, né, irmãos? Na verdade, a gente tem que convidar Jesus para tudo, sim ou não? Fala assim: eu preciso convidar Jesus para tudo. Porque quando Jesus está presente, não significa que eu não vou passar por luta. Mas o fato dele estar presente é a garantia e a certeza da minha vitória. Merece palma para Jesus? Merece. Então eles convidaram Jesus e os seus discípulos, e a mãe de Jesus também estava lá. Eu acho lindo na vida de Maria, a mãe de Jesus, porque ela foi assim a primeira pessoa que percebeu que o vinho tinha acabado. Eu pergunto para você, você também percebeu que já acabou algumas coisas na sua vida? Quantos aqui já perceberam? Quantos aqui perceberam, irmãos, que acabou uma coisa? Não é vergonha não, viu, irmãos? Acaba, viu? Jesus deixa acabar, mas existe um propósito. Tem coisa que acaba, mas não é, isso não significa que é o fim. Maria percebeu que tinha acabado, e tem muita coisa que acaba. Agora, a gente, quando percebe que acabou alguma coisa na nossa vida, seja no casamento, dentro do lar, às vezes o diálogo não é o mesmo, às vezes entrou esfriamento, a distância, né? Porque ao longo do tempo, o que acontece com os casais, com a família? Acaba acostumando com o outro. No início é uma descoberta, né? É romance, quer dar coisa, quer dar. Aí com o tempo vem muita luta, né, irmãos? Principalmente depois que vem filho. Aí acaba não tendo a mesma atenção.
oposição, talvez um casal para o outro, e acontece muita coisa, a nossa vida é cheia de desafio. A gente vive muitos desafios, um desafio após o outro, mas tudo com propósito e Deus no controle de tudo. Então, quando aquele vinho terminou, Maria percebeu, e é muito importante a gente ter essa percepção, porque tem gente que às vezes acaba algumas coisas, a pessoa não percebe que acabou. Acabou, mas não entendeu que acabou. E é muito bom quando a gente percebe que acabou algo, a gente ir no lugar certo. Porque tem gente que quando percebe que acabou o casamento, o diálogo, talvez acabou aquele primeiro amor, hoje talvez esteja na vida ministerial, mas já não sente mais aquele fogo. Algo aconteceu na caminhada, decepções, porque o diabo é ardiloso. Ele trabalha jogando seta para tentar fazer com que as pessoas elas não sirvam a Deus, sabe, irmãos? Com excelência. E Deus, Ele merece o melhor da vida da gente. O melhor é para Deus, irmãos. A primícia da nossa vida é para Deus. Então, se a gente tem o entendimento que nós estamos aqui para a glória de Deus, você vai servir a casa de Deus focado em Deus. Porque se você focar em outra coisa, você não vai conseguir cumprir o seu ministério, o seu propósito com excelência. Quando você desvia o seu olhar, começa a olhar para outras coisas, começa a se distrair, porque a distração é o perigo. Ontem a gente pregando ali, a gente teve a oportunidade de abordar o momento em que Eva ficou distraída. E é nesse momento de distração que a mente fica vazia que o diabo traz sugestão. É nesse momento que a pessoa dá abertura para a serpente falar. E ela não falou só lá no paraíso, não, continua falando até hoje. Basta ter uma oportunidade que ela vai lançar os seus ardis, ela vai lançar a sua seta, e ela dispara essa seta na mente do homem, não é em outro lugar. Aí começa os questionamentos, aí tudo está ruim, aí o diabo começa a criar um meio de fazer a pessoa recuar, e às vezes a pessoa não está entendendo que aquilo é um ataque espiritual. Às vezes ela vai atribuir a qualquer outra coisa, vai atribuir até pessoas. E a gente tem que ter um perigo, a gente tem que ter um cuidado e pedir Deus discernimento, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne. Embora o inimigo use pessoas, ele usa, porque ele é espírito. Mas a nossa guerra não é contra ninguém. A nossa guerra é espiritual. E a gente tem que pedir Deus o discernimento. Porque quando a gente não serve, a gente luta a guerra sem recompensa. A pior coisa que existe é lutar guerra sem recompensa. É quando o marido luta contra a esposa, é quando a esposa luta contra o marido. Outra hora vem um cabo de guerra dentro de casa, ninguém se entende, ou até mesmo dentro da casa de Deus. É tudo que o diabo quer. É colocar uma pessoa contra a outra. Mas nós estamos aqui para apagar todo o fogo estranho. Tem que ficar em fogo de Deus, né, irmãos? E nada melhor do que o jejum e a oração, porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Quando a gente jejua, quando a gente consagra, a gente fica sensível. O inimigo pode até tentar, ele pode até jogar sua seta, mas ele não vai atingir o seu objetivo. Porque quando você está sensível, você está em consagração, você cai aos pés do Senhor, você se coloca na dependência de Deus e o diabo vai perdendo um campo na sua vida. Ele tem que recuar, porque está escrito, irmãos: os inimigos sairão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos ele tem que bater em retirada. Nós precisamos andar no Espírito. Se a gente não andar no Espírito,
fazer uma bagunça. E nós não podemos deixar. A gente não está aqui para o diabo ficar manipulando a nossa mente, brincando com os nossos sentimentos. Mas nós estamos aqui para Deus colocar o prumo dele na nossa vida, endireitar as coisas, amém? Porque Jesus está voltando e nós queremos não só vitória na terra, nós queremos morar no céu. Quem quer morar no céu vai renunciar. Se quiser morar no céu, vai crucificar a carne, vai chorar, vai pedir ajuda. E é muito bom quando a gente cai de joelho e fala: Senhor, me ajuda a vencer isso. Eu não estou dando conta de vencer isso sozinho. Deus gosta, irmãos. Eita coisa que agrada a Deus. Quando você fala: Senhor, eu não estou dando conta disso, me ajuda. O que aconteceu com o Pedro quando ele estava afundando, irmãos? Quantos aqui lembram? O que aconteceu com o Pedro quando o Pedro estava afundando naquelas águas? O que ele fez? Ele foi inteligente. Ele pediu ajuda, socorro, socorro. E o Senhor é o quê? Socorro bem presente na hora da angústia. Vamos lá, igreja. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Quer sair da angústia? Peça socorro a Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vamos lá? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus vai te livrar dessa aflição. Quantos acreditam nisso? Fala: Deus vai me livrar dessa aflição que eu estou vivendo. Deus vai me tirar dessa aflição. Deus vai me dar vitória dessa aflição, dessa terra, dessa luta, dessa batalha. Em nome de Jesus, eu vou vencer para a glória de Deus. Quando ela percebe que o vinho acaba, ela vai até Jesus. Percebeu que acabou alguma coisa? Perdeu a força, perdeu o ânimo, já não tem aquela graça para orar, não está conseguindo jejuar, não está conseguindo ler a Bíblia. Vá até Jesus, fala com Jesus. Nós temos que falar com Jesus. Não tem nada, problema nenhum a gente ter uma amizade, a gente conversar com as pessoas. Mas tem muita coisa que a gente consegue resolver facilmente indo até Jesus. Quanta coisa na nossa vida seria mais fácil a gente conseguir a solução e resolver se a gente fosse direto a Jesus. Sim ou não, irmãos? A mulher hemorrágica não conhecia Jesus até então. Quando a mulher hemorrágica ouviu falar de Jesus, a finança dela já tinha esgotado tudo. Por que ela gastou todo o dinheiro dela no médico? Porque ela não conhecia o médico dos médicos. Então ela esgotou o dinheiro dela todinho nos médicos, buscando ajuda para um problema que a medicina não conseguiu resolver. É muito bom a gente fazer um controle? Sim. Né? Deus usa médico, irmãos. Deus pode usar a medicina. Tem muito médico aí que eu vou falar para você, está de parabéns. Toda regra tem exceção. Sempre vai ter um remanescente, né? Tem muitas decepções. A gente sabe que há muita negligência, mas também tem muita gente boa. Em todos os segmentos da vida, a gente vai ver, né, que a gente vai deparar com aquelas decepções, com negligência, mas também a gente vai ver pessoas que fazem gosto. A gente conheceu. Mas a gente nunca pode colocar esperança e expectativa da gente em médico, em nome, em coisas. Uns confiam em carro e outros em cavalo. Muitos se curvam e caem. Mas a Bíblia diz que nós nos levantamos, vamos lá? Nós nos levantamos e estamos de pé. Olha que coisa linda. Se a Bíblia diz que nós nos levantamos, é porque cai um dia. O justo pode cair até. Vamos lá, igreja? Para quem conhece a Bíblia, o justo pode cair até 7 vezes, mas não ficará prostrado. Já botei essa palavra.
Jaboté. Porque ele acha assim, ele já está condenado, então acabou. Mas quando o justo cai, ele acha que é o fim, daqui a pouco Deus está restaurando a cor de pé de novo. Porque a misericórdia do Senhor se renova cada manhã. E ela é a causa da gente não ser consumida, amém, irmãos? Nós estamos aqui nesse culto, não é porque a gente é melhor do que ninguém, é por causa da misericórdia de Deus. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu. Para quê, irmãos? Para que a gente fruto. Então nós não podemos perder tempo. Deus nos escolheu para a gente dar fruto. Porque a árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Fala, Senhor, me livra desta maldição. Não está sobre mim. Fala, sobre a minha vida está a bênção de frutificar. Fala, eu serei frutífero em todas as áreas da minha vida. Eu vou produzir, eu vou dar fruto para a glória de Deus. Ela vai até Jesus e fala que o vinho acabou. E naquele momento Jesus responde para Maria, não como filho. Jesus ali não está falando para ela como filho, mas ele está falando como aquele que é o Senhor, como aquele que é o soberano. Então, irmãos, quando o soberano fala, o que a gente faz? Fala assim, quando o soberano fala, eu ouço. Maria não bate boca com Jesus. Tem gente que bate boca com Jesus, viu? Se Jesus falar alguma coisa que a pessoa não entende, ao invés dela se humilhar, porque é isso que a Bíblia ensina, humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Então existe um tempo que Deus ele separou para te exaltar. Mas até a exaltação chegar, qual é o lugar certo? Fala assim, humilhar debaixo da mão de Deus. Não é em qualquer lugar, é debaixo da mão de Deus. Quem está humilhando debaixo da mão de Deus? Eu estou. Oh, glória! É lugar de segurança. É um lugar que tem resposta. E aí Jesus fala com ela, ainda não é chegada a minha hora. Põe a mão aqui, ó. Você já falou para Jesus sobre algo que já acabou na sua vida? Quem aqui já falou? Mas eu já falei para ele. Mas ele ainda não resolveu. Fala assim, ele ainda não resolveu. Porque ainda não chegou a hora. Fala, ele ainda não resolveu. Porque ainda não chegou a hora. Mas quando chegar, ele vai me dar a solução desse problema em nome de Jesus. Porque eu já falei para ele, ele tem a solução para tudo. Ele é a saída para tudo. Ele é o soberano, ele é o todo-poderoso. Se eu já falei para ele, fala assim, os ouvidos do Senhor não estão gravados. Eu falei para ele, já me ouviu. E não adianta o diabo falar que ele não ouviu minha oração, porque ele ouve a minha oração. A minha oração tem resposta. A minha oração já chegou até o céu. O meu clamor já chegou até Deus. Ele ainda não resolveu esse problema, porque ainda não chegou a hora, mas a minha hora vai chegar. Põe a mão no peito e fala, a minha hora vai chegar. Para você que está angustiado, para você que está triste, o coração apertado, aleluia, você que está aí achando, meu Deus, mas eu já falei com o Senhor que isso acabou na
Jesus ouve. Mas aí não é o momento dele operar. Aí o que muita gente faz, irmãos? Quando não é o momento ainda, a gente cruza os braços, irmãos. A gente se dá por vencido. A gente baixa a guarda. A gente fica com a mente solta, porque a mente solta o diabo vai atacar. O que eu faço nesse tempo que eu estou aguardando Jesus operar? Fala assim, eu faço aquilo que Ele me manda fazer. Quantos aqui estão fazendo, querido, o que Jesus tem mandado você fazer? Aqui a gente aprende que aquelas talhas, elas eram de pedra. Fala assim, elas eram de pedra. E a Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Fala assim, eu sou pedra viva. Então, quando essa direção vem para encher aquelas talhas que eram de pedras, de água, o Senhor está falando para você: encha a sua vida da palavra. Vamos lá? Encha a sua vida da palavra. Jesus está falando para você: a palavra é água. É a água que mata a sede. Essa água que te sacia. Essa água que tira a sua dependência emocional. Essa água que deixa você forte, hidratado. Essa água aqui que não deixa você morrer no deserto de sede. Está atravessando o deserto, mas está tomando água. Aleluia. Fala, eu posso estar atravessando o deserto, mas não falta água. Fala assim, não falta água. Quem está tomando água aqui, levanta a mão. Fala, eu tomo água. Isso é para quem lê a Bíblia todo dia. Quem não lê? Fala, hoje é à noite. Hoje é à noite que eu estou entendendo que a palavra é água, eu tenho que tomar água. A gente não toma água várias vezes ao dia? Quem toma água aqui várias vezes ao dia? Tem gente que toma mais água. Tem gente que toma muita água. E quantas vezes você toma água, irmão? Fala para mim não. Fala para mim não. Hoje é noite de Santa Ceia. Não pode falar mentira. Não responda para mim. Quantas vezes você toma água? Quantas vezes você toma água? Aí tem gente que não vai responder para mim. Tem gente que passa o dia inteiro sem tomar água. Ah, não dá. A vida com Deus, ela é feita de quê, irmãos? Fala assim, disciplina. Tudo que você coloca disciplina, você consegue. Tudo que você estabelece como um plano, como um objetivo, como uma meta, quando você tem uma busca, você tem disciplina, você alcança. Mas quando você não estabelece uma meta, uma disciplina, você não faz. Se você estabeleceu uma disciplina de ler a Bíblia, você nunca mais vai parar de ler a Bíblia. É assim, irmãos. É igual quem faz caminhar. No começo é difícil. A pessoa vai começar a andar, daí a pouco está tudo doendo, né? Até a cabeça dói. Daí a pouco ela continua. Segundo dia, terceiro dia. Ela entra no ritmo, ela já não consegue mais ficar sem caminhar. Na vida é assim. Tudo que você faz com frequência se torna um hábito. Vamos lá? Tudo que eu faço com frequência se torna um hábito. Então a gente tem que adquirir o hábito de ler a Bíblia. Se você estabelecer essa disciplina para a sua vida, eu vou ler a Bíblia. Sabe por que a gente tem que estabelecer essa disciplina? Porque às vezes a pessoa não lê a Bíblia, mas ela não deixa de fazer um tanto de coisa. Principalmente de usar o celular. Eita celular, meu Deus. O que acontece, irmãos? Antes a gente entrava dentro do metrô, a gente entrava no ônibus, a gente conseguia fazer amizade. Quantos lembram disso? Na maioria das vezes que a gente entrava no metrô e dentro do ônibus, a gente fazia amizade facilmente. Porque você sentava ao lado de uma pessoa, daí a pouco alguém puxava um assunto e esse assunto ficava, a conversa ficava comprida. E ali gerava uma amizade.
que conheceu, uma moça que conheceu um rapaz, até de família, dentro do ônibus. E começaram uma amizade, e depois eles ficaram amizade, chegaram no relacionamento e casaram. Mas se conheceram onde? No ônibus. Hoje em dia, dificilmente você conhece alguém no ônibus ou no metrô. Você sabe responder por quê? Quem sabe? Fala assim, por causa do celular. Vamos lá? Fala assim, por causa do celular. Porque dificilmente as pessoas olham uns para os outros. A gente está vivendo essa época. Vivendo essa época em que as pessoas dificilmente se olham. Principalmente nos olhos. A gente tem que recuperar isso, né, irmãos? A Bíblia diz: se os olhos forem bons, vamos lá? Se os olhos forem bons, o corpo vai ser iluminado. Mas se for mal, o corpo vai estar em trevas. Hoje é noite de Santa Ceia. Eu pergunto para você tem olho bom ou mal? O que é o olho mau? Vê tudo com maldade, vê tudo com crítica, vê tudo só apontando, só criticando. Isso é olho mau. Mas o olho bom até vê que existe um problema, mas a pessoa, ela quer participar ali para poder resolver. Ela não vai fazer uma tempestade dentro do copo d'água, mas ela vai ser uma pessoa que vai ajudar a resolver o problema e não pesar ainda mais. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém. Eu sei que existe algo que tem que melhorar? Sim. Então eu, com humildade, simplicidade, porque é isso que a palavra de Deus ensina. O que Jesus falou? Vinde e aprendei de mim, que sou manso, vamos lá? Manso e humilde de coração. Como essa palavra nos ensina? Mansidão. Eu posso conseguir ajudar a resolver um problema sem ter que humilhar ninguém. Eu posso conseguir resolver um problema sem criar uma dificuldade ainda maior, com mansidão aqui dentro de mim e humildade. Irmão, se a gente não tem, a gente precisa buscar. Eu estou buscando. O que o apóstolo, esse homem de Deus, esse homem foi tão lapidado, porque a conversão dele impacta muito a vida da gente. Foi uma conversão genuína. Esse homem, ele, tão logo ele converte, ele já começa a jejuar. Tem crente que passa tempos a fim sem fazer o quê? O apóstolo Paulo, ele já inicia já a conversão dele jejuando. E a obediência começa a fazer parte do caráter dele. Por isso que ele se tornou o homem que se tornou. O ministério que abrilhantou aí, tantas vidas. O homem que mesmo dentro da prisão, que para ele não era problema, porque ele era livre dentro. Fala assim, a liberdade, a maior liberdade está aqui, ó. A gente tem que ser livre, é dentro de nós. Então, irmãos, fazei tudo o que ele vos disser. É encher a talha de água. Eu preciso encher minha vida da coisa certa. Porque se eu não encher minha vida de coisa certa, o inimigo vai tentar colocar o lixo dele. Se a gente não colocar a coisa certa, vai colocar coisa errada. Sim ou não, irmãos? Fala assim, se eu não colocar a coisa certa na minha vida, eu vou acabar colocando coisa errada. Não existe neutralidade, irmãos. Ninguém fica neutro. Ou a pessoa não está com Deus, ou infelizmente o mal está governando a vida dele. Não existe neutralidade. Não existe esse negócio da pessoa, eu estou em cima do muro, não está com Deus, mas também não está com o mal. Não existe isso, irmãos. Parece que é uma palavra assim, puxa vida, mas não, irmãos, é verdade. Por isso que a gente tem que querer mais de Deus. E nós somos desafiados a buscar o reino. Nós somos desafiados, irmãos, a deixar o Senhor matar nossa sede.
Mas quando você toma dessa água, Ele vai te preencher, Ele vai dar sabedoria para você se relacionar. Porque para a gente relacionar tem que ter sabedoria, irmãos. Tiago 5. Se necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá literalmente. Deus é literal para dar sabedoria. Dá sabedoria para todo mundo que pede. Se você não tem sabedoria para determinadas coisas, começa a pedir. Senhor, me dá sabedoria para isso aqui. E a gente tem que pedir sabedoria para tudo. Tem gente que tem sabedoria para umas coisas, outras não. E a gente é ser humano, a gente fala, irmãos. E a gente tem que entender, Senhor, eu não estou tendo sabedoria nessa área. E reconhecer. Porque é muito bonito a gente ser humilde, a gente tem que reconhecer. Eu não sou perfeito, eu não sei tudo. Perfeito é só Deus, é Ele que tem a resposta para tudo, é Ele que sabe tudo. É por isso que eu tenho que ir para Ele. Eu sou um ser humano, por mais que eu busque a Deus para me mostrar, eu vou falhar em algum momento. E eu tenho que reconhecer isso. Porque coisa boa é quando a gente tem humildade para reconhecer que eu não sou perfeito, eu não sei tudo. Tem até uma ilustração que eu sempre gosto de usar em alguns sermões sobre uma mulher que ela sempre olhava pela janela. Ela olhava a roupa da vizinha dela e a roupa, ela sempre enxergava a roupa encardida. E ela lá na janela criticava, falava com o marido dela: não, mas essa mulher não sabe lavar roupa. Que roupa encardida, que mulher porca. E aí um belo dia o marido dela levantou e lavou a vidraça. Lavou a vidraça. Depois que ele lavou a vidraça, ela olhou e falou: nossa, até que enfim aprendeu a lavar roupa, né? A roupa está, ó, toda alvejada, toda limpinha. Ela está de parabéns, até que enfim aprendeu a lavar roupa. O marido dela falou para ela: não, você está muito enganada. A roupa dela sempre foi muito limpa, a nossa janela estava suja. Hoje eu levantei e lavei a janela. Então, se a gente não limpar os olhos, é o que a palavra de Deus ensina, não adianta eu querer tirar o cisco do olho dos outros, se eu não tirar a trave do meu. Às vezes a pessoa está com uma trave imensa, mas ela quer tirar o cisco do olho dos outros. Tirar a primeira trave, aí depois vai ajudar o outro. Então, a gente aprende muito, sabe, irmãos, olhando para dentro de nós, fazendo uma autoanálise. Que a gente tem que aprender a ser crítico em relação à nossa própria vida. A gente tem que fazer uma autocrítica. Não é crítica do outro, mas a crítica de si mesmo. Olhar para dentro de mim. Todo dia, antes de eu dormir, eu faço um balanço em relação ao meu dia. Quais foram os meus acertos, os meus pontos cegos, aonde eu errei, se eu falei muito, porque a Bíblia diz que no muito falar não falta transgressão. A pessoa vai falando, só o sangue de Jesus. Então a gente tem que pedir sabedoria. Sabedoria, porque tem hora que a pessoa atrasa a bênção dela. Ela começa a fala. Às vezes fala coisa que não convém, né? Então a gente tem que pedir Deus sabedoria para falar, né, irmãos? Para a gente não entregar o ouro na mão do bandido, né? Quem é o bandido? O diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele fica esperando ali a pessoa falando um monte de coisa para abrir uma brecha e ele acreditar na vida dela. E às vezes a vitória está vindo na direção da vida dela, mas ele, como ele é o acusador, ele vai acusar aquela pessoa diante de Deus e fala: não está preparado para receber, não. Está me dando lugar, está falando isso, falando aquilo. E Deus vela sobre a palavra. Aí a bênção não chega. Então hoje à noite, da gente encher a nossa vida com a palavra. Vamos encher a tarde de água. Nós somos pedras vivas. Precisamos encher a nossa vida da coisa certa. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, nós não vamos perder tempo, porque a gente não tem mais tempo para perder. Jesus está voltando, irmãos. É tempo da gente ganhar tempo e não perder tempo. Amém? Enche a sua vida de
Aí Jesus opera o milagre. Fala assim: eu preciso de pouca disciplina na minha vida, de me encher da palavra, porque depois que eu estiver cheio da palavra, Jesus vai trazer o meu milagre. Jesus vai operar o milagre que eu preciso. Talvez o que esteja atrasando o seu milagre chegar é isso. Jesus quer que você se debruce mais sobre a Bíblia. Jesus quer que você medite mais na palavra. Quantos vão entender isso? Seja sábio e inteligente como Josué. Medita no livro da lei, de dia e de noite. Ó, 2 vezes ao dia, de dia e de noite, meditar na palavra. A vida da gente revoluciona. Você quer ver que a pessoa está lendo a Bíblia, ela está crescendo? É você olhar a forma que ela fala. Deus vai mudar a fala da pessoa. Pela fala. Como que a gente fica conhecendo as pessoas? Pelo que elas falam. Porque a boca fala que o coração dá. Se a gente não encher o coração da coisa certa, o inimigo vai colocar o dedo. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu creio que o milagre das portas. E depois que foi servido, o que o mestre Saulo falou? Que o melhor vinho tinha ficado reservado para depois. Talvez você está achando aí que já viveu os melhores anos da sua vida. Deus reservou o melhor para agora. Fala assim: eu vou viver o melhor ano da minha vida até então. Fala assim: eu vou viver o melhor ano da minha vida até então. Creia nisso. O Senhor reservou o melhor vinho. Tem algo superior e sobrenatural vindo na sua direção. Quem pega, eu pego para mim em nome de Jesus. Fala: tem algo superior, tem algo de extraordinário da parte de Deus, tem algo que é sobrenatural, que está vindo na minha direção. São coisas que eu nunca vivi, que Deus preparou para mim. Eu creio nisso em nome de Jesus. Que é ligado na terra, é ligado no céu. Vai acontecer. E depois que o Senhor traz o melhor vinho, que é o milagre, irmãos, eita glória, vai acontecer. O que acontece? No último versículo aqui, ó, a Bíblia vai dizer: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória. Fala assim: através do meu milagre, Deus vai revelar a sua glória. Levanta a mão em nome de Jesus. Faz esse milagre para a glória de Deus. Levanta só para quem acredita. Fala assim: o Senhor vai revelar a glória dele nesse milagre. É através desse milagre que Jesus vai revelar a glória dele na minha vida, na minha família, na minha casa, nas minhas finanças. Deus vai revolucionar a minha vida. Eu vou viver o melhor ano da minha vida em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor quer revelar a glória dele. E os seus discípulos creram nele. Fala assim: a minha família vai crer em Deus depois desse milagre. Eita glória. Tem gente que ainda não crê, mas vai crer. Fala: depois que vê esse milagre, até quem não crê vai acreditar. Até quem crê não vai passar a acreditar. Porque vai ser algo tão grande que vai impactar até os incrédulos. Quem não estava crendo que Deus é capaz de mudar a tua vida, aleluia, vai ter que olhar para você e falar: eu vejo milagre, eu vejo milagre. Aquela família é um milagre, aquela mulher é um milagre, aquele casamento é um milagre. Porque viu um casamento desgastado, viu uma pessoa chorando, viu uma pessoa andando de cabeça baixo, mas agora a pessoa está de cabeça, levantada, com os olhos para cima, glorificando a Deus, porque o nosso Deus é puro, é Deus que muda qualquer história. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Então vamos ao seguinte: nós vamos fazer uma oração, que hoje é noite de Santa Ceia. Eu já vou estar passando daqui a pouco, pastor. Fecha os olhos. Faz um copo com Deus, mas não faz copo de todo, não. Não precisa falar nada, eu não vou ouvir sua oração, até porque não sou eu que vou resolver esses problemas. Faz um copo com Deus.
diminui os assuntos com o homem. Começa a falar mais com Jesus. Não é que você vai perder a amizade, você pode ter amizade, mas não justifica você falar mais com o homem do que com Deus. Talvez esse seja o problema. O seu milagre ainda não aconteceu porque você ainda não fez o que ele mandou. É encher a sua vida de água da palavra. Porque se você encher a sua vida da água da palavra, você vai evitar muitos erros na sua vida. A palavra de Deus vai te ensinar. A palavra de Deus vai moldar o seu caráter, vai te dar sabedoria na hora de abrir a boca, na hora de agir, na hora de ter que tomar uma atitude. Peça a Deus sabedoria nessa noite. Fala, Senhor, eu quero estabelecer um ponto, um propósito com o Senhor. Eu reconheço que eu já deveria estar mais longe, eu já deveria conhecer muito mais a tua palavra, mas até hoje eu estou aí engateando, até hoje eu não atingi a maturidade, culpa minha mesma. Mas nessa noite eu reconheço que o milagre ainda não aconteceu, porque eu não enchi a minha vida de água da palavra. A partir de hoje eu vou encher a minha vida da água da palavra, e o milagre que eu espero há anos vai acontecer em nome de Jesus, e assim o Senhor vai revelar a sua glória, e até o incrédulo vai olhar para mim e vai ter que reconhecer que o Senhor é Deus. E dê sabedoria, essa palavra, o Senhor me dá sabedoria. Sabedoria nas palavras, nas atitudes. E dê sabedoria, sabedoria para ajudar as pessoas. Porque está escrito lá em Isaías 58, o jejum que agrada a Deus é que pare de apontar o dedo. Isso não é coisa minha, não. Vai lá para a Bíblia. Nem a pastora Luciana está falando, não. O jejum que Deus agrada é que a pessoa abandone o pecado, solte as ligaduras da impiedade. Sabe o que é ligadura da impiedade? É a pessoa abandonar o pecado. Ela se limpar. Esse é o verdadeiro jejum, irmãos. É tirar o pecado e tirar o dedo que aponta. Fala, Deus, eu quero consertar minha vida, eu quero parar de apontar o erro na vida dos outros, eu quero parar de acusar os outros, eu quero olhar para dentro de mim, quero fazer uma autocrítica, uma autoanálise, porque eu não sou perfeito, porque eu sou um pecador, eu sou ser humano, eu preciso consertar minha vida mais, eu preciso me ligar no Senhor e dar sabedoria, Senhor, porque Jesus está às portas. Eu não quero perder a minha salvação. Eu não quero perder minha coroa. Eu não quero ser tolo. Eu não quero entregar o ouro para o bandido, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Fala, eu preciso do Senhor. Eu quero ter sensibilidade como Maria teve, de perceber que algumas coisas acabaram na minha vida e que o Senhor está disposto a me ajudar. Mas para o Senhor fazer o que eu preciso, eu também tenho que obedecer. Porque às vezes eu quero que o Senhor faz, mas às vezes eu não estou dando a minha contribuição. Eu preciso participar do processo. A tua palavra diz que eu sou cooperador. Eu tenho que cooperar com o Senhor, para o Senhor fazer na minha vida. Se você percebe que você não está cooperando em alguma situação da tua vida, você vai falar, Deus, até hoje eu não estava cooperando, mas a partir de hoje eu vou cooperar. Se é falta de sabedoria, eu quero. Se é ficar apontando os outros, eu quero parar de apontar. Eu quero ser manso e humilde de coração. Eu quero ajudar a resolver os problemas. Eu não quero causar tumulto. Eu não quero pesar ainda mais. Eu não quero causar mais problema. Mas eu quero ajudar a resolver. Porque é na unidade que Deus trabalha. Deus não trabalha na divisão. O reino dividido ele não vai subsistir, irmãos. É tudo que o diabo quer, causar divisão no corpo de Cristo. Deus não está nisso. O Senhor quer unidade, Ele quer amor, irmãos. Se é alguma coisa que você percebe em mim, eu não sou perfeito, eu sou líder, eu sou pastor, eu sou um ser humano. Chega perto de mim com amor, irmãos, com respeito, porque a Bíblia diz que é para a gente respeitar a autoridade. Eu estou aberta. Se eu tiver que receber uma crítica construtiva, eu estou aqui, porque às vezes você vai perceber algo em mim que talvez eu não vi, mas chega com amor, com respeito, fala, pastor, é assim, me ajuda. Mas não é chegar disponível, não, irmãos, porque isso não é de Deus. Não é de Deus. Nós temos que amar, irmãos. O amor é tudo, irmãos.
Se a gente não tiver amor, a gente vai ser como um sino que só faz barulho. Não adianta fazer barulho e ser vazio de amor. O amor é Deus. E a Bíblia diz lá em Romanos 5,5: o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Quem tem o Espírito Santo tem que ter amor, porque o Espírito Santo é Deus. Fica essa palavra, irmãos, essa palavra do coração de Deus. Eu tenho certeza, Deus me impactou lá em casa nessa palavra. Eu falei, Deus, nós já preguei essa palavra tantas vezes. O Senhor falou, a minha palavra é Espírito e ela se renova. Eu quero falar para o meu povo, ficar apercebido, seja sensível, porque eu vou colocar na sua boca o que vocês precisam, porque eu estou incluída. Deus falou, eu vou falar para a minha igreja o que vocês precisam ouvir. Eu estou vendo. Eu preciso dessa palavra. Quantos precisam dessa palavra? Fala, eu preciso dessa palavra. Amém, irmãos? Fica essa palavra. Bate palma e glorifica o nome do Senhor. Amém, irmãos? Quero estar convidando o pastor no momento de Santa Ceia. Boa noite, irmãos. Boa noite, povo de Deus. Está sempre com todos, amém? Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Hoje é culto de Santa Ceia. Mas hoje também nós comemoramos aí o Dia das Mamães, né? É um privilégio. Nesses dias tão difíceis, a gente percebe um pouco do amor de mãe, um amor cuidador, um amor zeloso, um amor que dá vida pelos filhos. E eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar cada uma das mamães que estavam. E dizer que um dia uma mulher foi escolhida para trazer nosso Salvador. E assim também cada um de vocês que é mãe, um dia foi escolhida. Você sentar um instante. Um dia foi escolhida para trazer uma vida nessa terra, para trazer uma bênção nessa terra, para trazer servos e servas do Senhor. E eu sei que essa missão é uma missão grandiosa. E eu quero profetizar sobre a tua vida que o fruto do teu ventre é a bênção nessa terra. Que o fruto do teu ventre vai gerar frutos para a glória de Deus. Eu quero te dizer para você não olhar somente para o momento. Às vezes, por um momento, parece que não está indo, que não está acontecendo. Mas é da vontade de Deus que cada um de vocês que gerou um fruto nessa terra se alegre com isso. Deus ainda trará sobre a tua vida uma alegria imensa de ver os filhos crescendo na presença do Senhor. Os filhos assentados em volta da mesa, uma família feliz, uma família abençoada pelo Senhor. Servos e servas é o que são gerados por aqueles que são servos e servas. Se você serve ao Senhor, saiba que a tua descendência também será uma descendência que serve ao nosso Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é o culto de Santa Ceia.
é um momento de comunhão, é um momento de nos alegrarmos por fazermos parte do corpo de Cristo. Eu quero te convidar nesta noite a fazer parte deste momento tão importante, porque, queridos, é um momento único na vida daquele que